Fala pessoal, estamos começando mais um programa Rock On. Saudações a todos, eu sou o Marco Nel e esse é o programa Rock On. Antes de começarmos, eu peço para você que curtiu o nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber novas notificações. Bom, antes de começar, a gente vai falar hoje de um disco clássico aqui de punk e hardcore. Eu passo a bola para o meu amigo Cris Campos para dar sua saudação inicial. Fala, Cris. Fala, Marco! Bom dia! Estamos em mais uma edição do programa Rock On. De novo, queria agradecer quem está assistindo, quem segue a gente no Instagram, quem segue a gente no YouTube. Clica lá o sininho para ver as novas notificações, que nem o Marco já falou. E hoje nós vamos falar de um disco. Um disco é foda. Foda. P-H-O-D-A. O disco é foda. Marco, apresenta que disco que é aí, cara. Nesse programa falaremos de Plastic Surgery Disaster, segundo disco de estúdio dos Dead Kennedys, um dos maiores ícones do punk hardcore dos Estados Unidos. Os Dead Kennedys foram formados em 1978, a partir de uma publicação do guitarrista East Bayway no jornal do Recycler de São Francisco, procurando músicos para formar uma banda. A formação original dos Dead Kennedys tinha ainda o Jello Biafra nos vocais, Klaus Florid no baixo, Ted na bateria e um guitarrista base, o 6025. Com essa formação, a banda gravou uma demo e fez diversos shows. No ano seguinte, o 6025 saiu da banda e em 1980 os Dead Kennedys lançaram seu primeiro disco, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, pela gravadora inglesa Cherry Red. Em janeiro de 81, o Ted também saiu da banda para seguir carreira na arquitetura, olha só, e não sem antes ajudar a banda a achar o seu substituto, que é o baterista D.H. Peligro. Com essa formação, que acabou sendo a formação clássica dos Dead Kennedys, que permaneceu inalterada até o final da primeira fase da banda, eles decidem lançar os seus discos, né, dali para diante, por sua própria gravadora, a Alternative Tentacles. Em 1981 mesmo saiu o EP In God We Trust, Incorporated, e no ano seguinte, em 1982, a banda lança o seu segundo LP, que é o que a gente está falando aqui agora, o Plastic Surgery Disasters. Cris, qual que é a sua opinião aí sobre o Plastic Surgery Disasters, do Dead Kennedys? Cara, para começar a falar desse disco, é um arregaço. Cara, o segundo disco que falou, lançado em 1982, cara, Marco, eu vou ser sincero para você, cara. É um dos discos mais fodidos de hardcore que eu já ouvi, cara. É um dos... O Fresh Fruit primeiro é um puta álbum, sem comentários, um puta disco, clássico, um monte de clássico ali do Dead Kennedys é dali. Mas, cara, o Plastic Surgery, cara, eu vou ser sincero pra você, é o disco que eu mais gosto do Dead Kennedys, cara. Eles lançaram só 4, full álbum foram 4 só, né? Sim. Esse Plastic, pra mim, é o mais poderoso, cara. E uma coisa que eu resolvi anotar, que isso aí é legal você falar, porque sempre tiveram o povo mais metal, o povo mais assim, sempre meio que falou que os caras que tocam punk, que tocam hardcore, não sabem tocar, que os caras são ruins. Cara, esse disco aí, para quem fala isso, ouve esse disco aí, cara. Tem muito cara que toca metal e que toca heavy metal melódico, que toca isso, que não tem a pegada de tocar o que o Dead Kennedys toca nesse disco aí, cara. É um arregaço, principalmente os trampos de batera do Peligro, os trampos de baixo, cara. Esse disco é um arregaço total, cara. Como eu já falei, é o meu preferido, Dead Kennedys. O Marco vai falar um assunto aqui que a gente já falou, que eu não consegui anotar isso aí, ele vai falar sobre a capa do disco, eu também acho foda essa capa, essa foto muito louca. E é isso que eu falei, Marco. A primeira parte do que eu falei sobre Dead Kennedys, a gravação eu acho perfeita, os caras tocando. Cara, esse disco aí é um arregaço, mano. É um dos discos mais poderosos de hardcore que tem, de todos os tempos, assim, cara. É interessante até você citar o ponto, Cris, porque assim, todo mundo fala do Dead Kennedys, claro, né? Tem a questão da temática, né, que nunca pode ser deixada de lado,
Com certeza. E todo mundo também fala do Stevie Ray, né? Que é um puta de um guitarrista, né? O cara tem umas influências. Ele traz umas influências até de surf music, umas influências diferentes, de rock progressivo ali pro Dead Kennedys, e o povo acaba esquecendo da cozinha da banda, né? Que você falou agora, baixo e bateria. E realmente, pô, Klaus Florid de HP Ligro ali são uma cozinha assim com poucas no hardcore, e vou falar para você, Cris, você vê, cada um traz uma influência diferente, né? O Klaus mais punk mesmo, o Date Peligro metal, o Stevie Ray com essa pegada dele de surf music, de psicodelia, de progressivo e tudo mais. E o Jello Biafra com garage bands, assim, no final dos anos 60, até estúdios, assim. Então, E pô, é você vê, uma. e aquele VHS que tem, cara, do show daquele Dead Kennedys, é a turnê do Bedtime, né? O Bedtime, aquela turnê. Aquele O, VHS que você tem lá, Marco, a gente assistiu demais esse VHS. sim, é assim, na verdade é turnê do Frankenchrist, mas eles já tocavam sons do Bad Time. Então você vê o Steve Bay tocando, ele toca muito fácil, cara. Ele toca assim, parece que ele tá. Cara, uma puta. Tá A tranquilo, música, né? ele Puta, não tocando, um arregaço a música ali, ele lá parado, assim, ele como tocando uma facilidade, assim, nada, cara. como nada, né? Um arregaço esse show aí, mano. E o próprio Stevie Ray, apesar do pessoal falar, eu acho ele um guitarrista um tanto quanto subestimado, assim. Eu acho que ele merecia mais crédito pelo que ele criou, e assim, foi numa janela de tempo, assim, curta até, né? De 8 anos, né? Desde o surgimento da banda em 78 até o fim daquela primeira fase, que foi a fase produtiva mesmo, em 86, 4 discos de estúdio, mais um EP e vários singles. Pô, o cara revolucionou ali, né? Assim, revolucionou de uma forma em que qualquer um que fez depois ficou parecendo cópia. Com De certeza. tão original, tão foda que é. Mas vamos lá, vou continuando aqui fazer uma análise rápida do Plastic Surgery Disasters. O disco já começa com a pedrada, né? Com o Government Flu, né? E assim, eu acho assim, se no In God We Trust, que é o anterior EP, Dead Kennedy se mostrou quase que totalmente hardcore, aqui as guitarras características do East Bay Ray, elas conduzem um som, claro, né, mais rápido, mas nem tanto. E pelo menos nesse começo, assim, eu acho que ele volta um pouco ao estilo do Fresh Fruit. Descontinua com Terminal Prep, que é uma outra música aí, já assim, num ritmo mais frenético, né? E com uma letra clássica ali do Jello Biafra. Trust Your Mechanic tem umas dinâmicas, assim, eu acho muito interessantes, né? Os refrãos no estilo, né, das outras músicas, mais puxado pro hardcore, e o coro, assim, o Trust Your Mechanic, assim, mais quietão, mais viajandão. Lembra até um pouco, assim, aquele Pink Floyd do começo, daquela fase mais lisérgica, assim, né? A influência do East Brayway na banda, né? Well-Paid Scientist, Buzz Bomb e Forest Fire já caem, já descamba pro hardcore mesmo, mais puro, né? Que eles já haviam adotado no EP anterior. Só que assim, ainda assim, aqueles acordes dissonantes ali do East Brayway, eles dão um molho especial para as músicas, não fica um negócio tão genérico, tão básico assim. Halloween já dá uma desacelerada de novo, né? Eu acho que ela soa até mais punk rock do que propriamente hardcore. Sim. Só para aí acelera de novo, o Winnebago Warrior já acelera de novo, e puta que pariu, cara. A próxima que é a Riot. A Nossa. Riot é um capítulo à parte, cara. É um capítulo à parte, acho que dá para fazer um programa falando da Riot aqui. A música ela é cheia de dinâmicas diferentes, assim, musicalmente ela narra realmente uma revolta popular, cara. E aí você vê o que o Chris estava falando do talento dos músicos do Dead Kennedys, né? Você conseguir, você não precisa nem ler a letra para conseguir imaginar as fases, o começo, depois quando explode a revolta, a luta e tudo mais, o caos, né, que gera em seguida. Isso daí não é para qualquer um, realmente o que o Chris falou é verdade, isso não é para qualquer um. Não, O mano. Dead Kennedys nunca foi uma banda qualquer, sempre foi uma banda diferenciada. As últimas 4 músicas, né, que é a Bleed For Me, a MDO, a Dead End e a Moon Over Marin, elas desaceleram o ritmo de novo, aí ficam no meio de tempo, assim, para terminar o disco. E, assim, antes de passar a bola de novo pro Chris, eu vou só falar, já que
Ele já mencionou aqui da capa. A capa é uma imagem do fotojornalista Michael Wells. Ele mostra a mão de um missionário segurando a mão de uma criança desnutrida em Uganda. Nossa. É uma capa muito impactante, assim, muito impactante. Depois a gente vai falar um pouco das letras aí, e vocês vão ver que tem tudo a ver com as letras do disco. Cris, Essa capa então, é foda. essa capa é foda, né? Essa capa é. Cara, você falou das músicas aí, cara. Eu marquei aqui, o disco inteiro é maravilhoso. A Riot é fenomenal mesmo, cara. Mas eu queria deixar Government Flow, matadora. Terminal Prep, matadora. Trust Your Mechanic, matadora. E eu só queria ressaltar o começo de Will Paid Science, aquele baixo, cara. Cara, é um arregaço isso, cara. Quem não tem pegada para tocar isso, pode ser o Kiko Loureiro, pode ser o que for, não toca, mano. Não tem pegada para tocar. É verdade, toca. Tem que ter. Não toca. O Dead Kennedy, assim, essas pegadas de hardcore do Dead Kennedy, assim, é a mesma coisa que groove, cara. É uma coisa que funk groove. Se você é muito branquelo, muito brancão, durão, você não toca groove, cara. Não adianta. Fica o Ramones tocando um James Brown, assim, tá ligado? Não adianta. Cara, não adianta. Quem não verdade, tem a pegada, verdade. Quem não tem a pegada não toca, cara. Pode ser o maior músico do mundo. Pode ser o Kiko Loureiro, puta do guitarrista, o baterista, o fudido. Se o cara não tem a pegada, se o cara não gosta do estilo, se ele não ouve, ele não toca essa porra aí, cara. Pode tocar do jeito dele, né? Mas não vai tocar com o feeling que os caras do Dead Kennedys tocam. É um arregaço, cara. Aquela pegada, né, que o Crossroad tem no baixo, né? Parece que vai arrebentar a corda do baixo, né? Tem outro que toca cascando bico, assim, né? Aquele jeitinho dele, velho, assim, né, cara? E Halloween, puta clássico, virou um clássico, outro clássico do Dead Kennedys, é bem punk rock, né? Você falou. Forest Fire, puta sonzeira. O disco inteiro é legal, cara, não adianta. O disco, eu só ressaltei essas daqui que são as que eu acho. A Forest Fire eu acho legal, uma característica que o Dead Kennedys aproveitou depois também, que é aquele começo alegrinho, né? Assim, né? Começa... E aí entra o arregaço do baixo de novo. De repente, eu acho que vou começar um incêndio na floresta e. A gente arregaçando, cara. É um pau, é um arregaço esse disco, cara. E aqui você falou, a Riot, cara. Esse é um outro clássico do Dead Kennedys também. Cara. É outro clássico, Cara, por isso que eu falo, esse disco aqui é um arregaço, cara. É um arregaço inteiro. Tipo, parece coletânea de singles, assim, cara. Desde a capa. Essa capa é maravilhosa. Eu sempre quis ter essa camisa aí, nunca tive, cara. Essa capa é maravilhosa. Legal mesmo. Essa camisa é foda, mano. E esse disco inteiro, cara. E ressaltando, né? Como quem conhece o Dead Kennedys, que tem algum disco, CD. O foda do Dead Kennedys também, além de toda a temática do Jello. O Jello Biafra é foda, ele é embaçado. As letras do Dead Kennedys é muito louca assim mesmo, por sentar o pau no... Grande parte das letras, aquele jeito deles de sentar o pau no jeito americano de ser, assim, né, cara? E o Jello Biafra é americano, né, cara? Mas ele... E o que é legal também, que era característico do Dead Kennedys, os encartes dos discos, né, Marco? Puta, cara, aquelas colagens. Sim, aquelas colagens, né? Eles pegavam as coisas, achavam as coisas que você não imagina de onde que os caras sacaram aquilo lá, né, cara? Tiravam umas coisas, você fica reparando, assim, pega um encarte, você fica reparando. Eles pegavam, acho que, revista de moda, tudo umas doideiras. Tudo. Assim, né, cara? Os caras, o Jello Biafra é loucão mesmo, assim, né, cara? Loucão, cara. Marco, continua você falando desse maravilhoso disco. Cara, eu acho que a gente está falando de Dead Kennedys, então certamente as letras das músicas elas ocupam um papel importantíssimo na obra dos caras. Esse disco, como o Chris já adiantou aqui, ele é quase que conceitual. Né? As letras, no geral, eles fazem críticas duras à sociedade dos Estados Unidos na época. Ora criticando o consumismo, como em Trust Your Mechanic, ora, o próprio ideal do sonho americano, como em Terminal Prep, mostrando uma visão pessimista de uma sociedade que, para o Jello Biafra, claramente falhou em sua tentativa de viver o que seria uma verdadeira utopia.
as músicas elas vão crescendo, vão crescendo assim que atinge o auge na Riot. A Riot, Nossa. como a gente já falou, ela narra uma revolta em que o povo, levado pelo ódio ao sistema, ataca de forma desordenada. E aí até uma parte, né, até triste, né, que o povo perceber que não vai conseguir chegar naqueles bairros mais abastados, esses bairros estão protegidos ali pelas forças de segurança, as pessoas acabam destruindo os seus próprios bairros. Eu acho que mais pessimista e baixo astral do que isso é impossível, né? Mas também é uma visão ela tanto é tão acertada quanto atemporal. Mais de 40 anos depois dessa letra, as mazelas pelas quais o povo está passando hoje em dia, numa escala mundial, elas não são diferentes, cara. Especialmente, né, como a gente falou, nos países com uma distribuição de renda. Para fechar o ciclo, as últimas músicas falam dos pobres iludidos, né, assim, né, lutando entre si, né, e depois da Riot, que eu acho que a Riot é o auge do disco, mas o final também funciona perfeitamente, porque aí você tem um final onde, por exemplo, a MDAO, né, o pobre praticando, né, o povo praticando estelionato, né, contra o próprio povo, lutando guerras em nome dos detentores do poder, só para ir no final, ainda de forma totalmente iludida, sonhar em meio a uma batalha sangrenta longe de casa, que sempre haverá uma lua sobre Mary. Mary tem sabidamente a vista mais bonita da cidade de São Francisco, que é a terra natal da banda. Olha, é assim, é uma visão para lá de desoladora, né? Uma visão para lá de pessimista, mas ao mesmo tempo ela é muito realista, né? Com certeza, né, O Marco? Com pessoal, certeza. o pessoal, é claro que o pessoal que está nas classes mais altas vai ter uma opinião, mas assim, é uma opinião até certo ponto assim destacada da realidade, porque a realidade não é o 1% que detém a riqueza, né? A realidade são os outros 99 que estão ali batalhando por um lugar ao sol, cara. E é uma visão assim que eu vou falar, viu? Puxa, chega da até arrepio, assim, né? Você lê, você se inteirar do que está acontecendo, né? Claro que o som também é o principal, mas no caso dos Dead Kennedys, a letra ela tem uma importância Não, igual à música, meu. música, com certeza. E ressaltando, cara, o Cello Biafra, a única coisa que é triste é que o Dead Kennedys continua, legal, porra. Mas sem o Cello Biafra, por mais que o cara, eu esqueci o nome dele, o cara que tá cantando agora, legal, puta, é legal que ele não quer imitar o Cello Biafra, saca? É legal, mas não adianta, cara, o Dead Kennedys sem ele. E ressaltando mais uma coisa, todos os projetos que o Cello Biafra está envolvido são fodas, cara. Então, se você não conhece aí, todos os projetos que ele faz é foda. E as letras são sempre foda. Ele é embaçado, o Cello Biafra. E os caras do Dead Kennedy são embaçados também, cara. E um puta disco maravilhoso, um dos discos mais poderosos que tem do hardcore, na minha opinião, cara. Marco, é com você aí para você dar seus últimos pitacos no disco. Olha, Cris, na minha opinião, essa é mais uma obra-prima lançada pelos Dead Kennedys, o cara. Eles sempre foram uma banda diferenciada dentro do punk, do hardcore. Em determinados momentos, até nesse disco, eles são até como uma banda de jazz, cara. Com certeza. A maioria das músicas do que seria o lado A, elas foram compostas quase que exclusivamente pelo Cello Biafra. A segunda metade foi pela banda toda. Tem músicas, como a gente já falou, né, correndo o risco de soar repetitivo aqui, mas tem música como Riot, quase que dá para você sentir o barulho das bombas e o quebra-quebra todo. E a Moon Over Marin, que é a música que eu citei no final, que é a música que fecha o disco, ela termina o disco de uma forma até meio que irônica, assim, né? Um alto astral meio que irônico, assim, né? Com aquela citada frase: sempre haverá uma lua sobre Marin. Mas é a É um cara do disco assim, isso mesmo, é né, a cara? cara do Cello Biafra, cara. É a característica do Cello Biafra, ser irônico, a ironia, né? Assim, ironia fina, né? Assim, que é para quem realmente se interessa, para quem realmente quer entender isso daí. É uma mensagem assim positiva e de certa forma, né? E atemporal, né? Porque é uma tentativa de abrir os olhos, né? Das pessoas, assim, né? Pô, abram mais, prestem mais atenção nos seus líderes, nos seus governantes, em quem, na classe dominante, em quem está tá ali com o poder na mão.
para ver se realmente o que está sendo feito em prol do povo ou em prol do próprio interesse. Quer coisa mais atemporal que isso? É que você falou, para encerrar meus comentários aqui, é triste você ler essas letras aí e ver que 40 anos depois tá a mesma bosta, né, cara? Pois é, né? E isso é uma característica comum aí a muitas bandas punk, ou pelo menos aquelas que têm mais esse teor político nas letras, infelizmente você vê que passados aí 40 anos, no caso dos Dead Kennedys, 41 anos, 40 anos, né? Aliás, foi Certinho. certinho este ano. E muitas das letras ali são tão atuais, né? Tanto para a realidade, claro, dos Estados Unidos, né? Que é o foco primário ali do Jello Biafra, mas uma realidade mundial, cara. Qualquer país você tem as mesmas, né? Com as suas particularidades de região para região, você tem as mesmas características, cara. Então não tem como. Tudo. E assim, o Jello Biafra é mestre nisso daí, em passar esse tipo de mensagem. Grande escolha, Cris. Dead Kennedys, Plastic Surgery Disasters. Bem, amigos, finalizando mais uma programa Rockon, a gente falou desse arregaço sonoro que é o Plastic Surgery Disaster, segundo disco do Dead Kennedys. Na minha opinião, de novo, vou me tornar repetitivo, um dos discos mais fodidos que tem do hardcore, da música em geral. Parabéns aos Dead Kennedys e ao Jello Biafra e os caras tudo. Marco, você finaliza aí e vamos... Valeu, pessoal. Pessoal, obrigado mais uma vez. Foi uma honra falar desse disco que eu faço minhas palavras do Cris, um arregaço sonoro e mais, um arregaço ideológico também. Sim, verdade. Né? Dead Kennedys, Plastic Surgery Disasters, um dos maiores discos de uma das maiores bandas da história do hardcore mundial, não só dos Estados Unidos. Foda. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Até a próxima edição do programa Rock On. Abraço a todos e obrigado de novo. Falou, Marco. Até o próximo. Alô, Cris. Valeu.